uma edição extra, motivada, é claro, pela notícia, pelo acontecimento, como nós prometemos a vocês desde que esse espaço de lives estreou há 2 dias atrás. Sempre que houvesse uma justificativa jornalística, um assunto de interesse público, seja dos brasileiros que vivem fora do país, que é o público core da Fundação Focus do Brasil e dos eventos Focus, mas também, é importante que se diga, dos brasileiros do Brasil, porque informo a vocês que a família Focus, são centenas de milhares de pessoas envolvidas com o nosso trabalho no mundo inteiro, 55% da família Focus está no Brasil. Portanto, é impossível não levar em conta acontecimentos como o de hoje, que realmente impactaram tremendamente a política brasileira, que é a renúncia, né? O pedido de demissão ou de afastamento, ou a demissão, nós vamos discutir isso aqui, quem está dizendo a verdade, quem não está, a polêmica toda em relação à saída do ministro da Justiça, Sérgio Moro, do governo Bolsonaro. Nós temos hoje 4 convidados, pessoas muito especiais de várias partes do mundo. Eu quero fazer uma saudação inicial ao nosso muito querido convidado especial, jornalista Adalberto Piotto, que, independente de ser um dos mais competentes, acreditados e respeitados profissionais de mídia e de comunicação e de imprensa no Brasil, ele é hoje também quem está fazendo uma coisa que ninguém faz no Brasil, uma série de programas onde se pensa o Brasil. Piotto, boa noite. Boa noite, Carlos. Muito obrigado pelo convite. O dia hoje realmente não estava previsto em lugar algum. Quarta-feira seria impossível de alguém imaginar que na sexta estaríamos numa crise institucional deste tamanho com a qual estamos convivendo hoje. Pois é, quem está entrando aqui agora, Piotto, eu quero apresentar a você e a Andréa, que já está aqui conosco. É ele que é um dos comunicadores mais importantes da comunidade brasileira fora do Brasil, um jornalista, um radialista que se notabiliza pela seriedade, pela credibilidade, que é o Eduardo Oliveira, direto de Boston. Eduardo, boa noite. Boa noite, obrigado aí pelas palavras, obrigado pelo radialista importante e tal. Eu não me sinto assim, mas a comunidade aqui precisa muito do trabalho das rádios todos os dias, porque nós temos a maior comunidade, junto com a Flórida também, e eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Boa noite a todo mundo. Muito obrigado. Obrigado. Você estava entrando no momento que eu estava colocando a situação de que esse é um batata quente extra. Nós acabamos de ter um programa meia hora atrás sobre o tema imigração, que você poderia estar perfeitamente encaixado nele, mas foi muito bem, tivemos uma audiência ótima, mas não tínhamos como não fazer um esforço para discutir esse assunto muito importante que aconteceu na vida política do Brasil hoje. E muito obrigado a você por, de última hora, do mesmo jeito que Piotto, ter aceito o convite. Agora eu falo dessa moça bonita que está aí no canto esquerdo do vídeo, que é a Andréa Faria. Ela é vice-presidente da Airtrade e é presidente do Brazilian Business Group, uma entidade extremamente voltada para os negociantes brasileiros dos Estados Unidos e que tem uma preocupação enorme com a relação entre Brasil e Estados Unidos, que é um dos pivôs da administração do senhor Jair Bolsonaro, que acredita e professa uma ideia de que existiria um alinhamento entre Brasil e Estados Unidos. Se existe ou se não existe, se isso é uma figura de retórica ou não é, eu vou discutir com vocês. Agora acabou de chegar o nosso escritor, nosso publisher, o senhor Roberto Lima, que eu não sei quem ainda não o conhece, e acredito que Piotto não conhece Roberto Lima, é isso? Não conheço. Roberto Lima é escritor, Roberto Lima é poeta, compositor, é um empresário muito bem-sucedido no ramo de real estate, mas, acima de tudo isso, ele é o publisher de um dos mais importantes veículos de comunicação brasileiros no exterior, que é o jornal semanal, 2 vezes por semana, Roberto, ainda? 2 vezes semanal. Semanal, Brazilian Voice de Newark, um jornal com J maiúsculo. Tá, Roberto, muito obrigado por ter aceito também o convite em cima da hora. E aí, você? Obrigado pelo... Parabéns, Roberto. Opa, um grande prazer conhecê-lo, Adalberto. Você viu o filme de Adalberto? Ainda não, mas eu quero muito ver depois da propaganda que você fez. Depois que você vê esse filme,
você vai passar a idolatrar esse cara, porque a coragem que ele teve não é fácil, não, mas tudo bem. Gente, Já a estou gostando batata muito quente, dele, vou cara. jogar a batata quente para vocês aí. Andréa, você já falou, né? Eu não, Eu anunciei você. Você me anunciou, sim. Só Mas agradecer não... aí o convite, Então, participar vai desse para você painel agora, desculpe. de feras, né? Só feras. E vamos aí, vamos ver como é que essa batata vai assar, né, Carlos? E a gente trouxe você para cá pela experiência que você tem de ter toda essa ressonância dos pequenos, mas pequenos e médios empresários, porque o BBG, diferente das câmaras de comércio tradicionais, é realmente uma instituição que congrega pequenos empresários e médios empresários, grande parte dele imigrantes, então tem realmente um interesse muito grande no que vai acontecer institucionalmente no Brasil. Mas eu vou jogar a batata quente no colo de vocês e vou começar com você, Eduardo. Eduardo, o dia de hoje trouxe duas conferências de imprensa perolares. Uma em que o senhor Sérgio Moro comunicou ao Brasil que estava deixando o ministério e disparou a metralhadora dele com uma série de acusações, com uma série de revelações, no mínimo incendiárias. Se elas vão ter consequência ou não, a gente não sabe, mas são incendiárias. E, horas depois, o presidente Jair Bolsonaro fez a sua conferência de imprensa cercado por um pelotão de ministros, nada de acordo com a quarentena, nada de acordo com os social distance, mas para dar uma demonstração de unidade do governo em torno da figura dele, ele colocou também muito querosene na fogueira, revelando coisas, algumas se pode questionar ou não, mas o fato concreto é que nós tivemos dois cenários bélicos, dois cenários incendiários. Qual dos dois perdeu mais nessa briga de galo? Bom, a batata quente para no colo do presidente, né? Porque é ele que manda e ele que tem a liderança do país. Mas se a gente estivesse no Brasil estudando os livros da história, esses momentos são os que escrevem o livro, né? Porque não só nós temos uma relação direta entre um juiz que virou ministro, que inclusive influenciou na política, inclusive influenciou positivamente, que botou pingos nos is em algumas coisas, e também que fez, por outro lado, exatamente aquilo que ele está acusando o presidente Bolsonaro de fazer, que é interferir. O ministro Sérgio Moro, quando foi juiz, ele, na verdade, ele também interferia na investigação da Lava Jato a favor da sentença que ele queria dar. Agora, os dois lados são homens fortes, né? Com índoles muito voltadas a passar uma imagem de que eu faço o que é certo. Tanto que o ministro Moro falou hoje que o motto, o slogan do Ministério da Justiça é faça o que é certo sempre. Eu faço aqui uma correlação com o que aconteceu no Brasil hoje e o que aconteceu nos Estados Unidos há uns 2 anos atrás, quando Donald J. Trump, o presidente americano, demitiu o diretor do FBI, justamente a Polícia Federal Americana, que pediu lealdade para o James Comey, e o James Comey respondeu para ele que tinha lealdade ao país. Hoje, o que o Moro fez foi ter lealdade ao país, quando não permitiu que, dentro do Ministério da Justiça dele, o presidente quisesse interferir no trabalho dele. Agora, o interessante é que os dois lançaram farpas também muito reveladoras para o país, como, por exemplo, quando o Bolsonaro falou que o Moro pediu para ele, coloca o diretor que você quer da Polícia Federal, mas depois que eu for indicado para o Supremo em novembro. Isso foi muito revelador. O Jornal Nacional foi atrás disso, vocês talvez não tivessem visto porque se estava na outra live, e o Moro apresentou conversas com a deputada federal Carla Zambelli, em que a Carla que oferece para o Moro deixar o Bolsonaro colocar quem ele quisesse na Polícia Federal para que ele conseguisse a nomeação no Supremo. Ou seja, o toma lá da cá existe até na nova política, que não é tão nova assim. Então, Peraí, Etal. Desculpa ele interromper. Mas Piotr, o toma lá da cá não foi uma das promessas de campanha de Bolsonaro que ele iria acabar com isso? Tá. Esse toma lá da cá que o Bolsonaro se referiu na campanha foi para formar a maioria no Congresso, trocando cargos no Executivo. Como ele está fazendo com o Centrão agora? Exatamente, que é o que se teme que ele vai fazer agora com o Centrão.
o pilar dele, e ele que tinha muito apoio, apesar do Congresso brigar com ele brigar com o Congresso, é que ele inovou nisso. A gente tem que reconhecer as coisas passo a passo. Esse país não é para amadores, nós estamos num momento extremamente delicado do país e a gente precisa entender o que aconteceu ponto a ponto. Então, por exemplo, até agora, até que o presidente, por acaso, se vier a ceder cargos para o Centrão para conseguir apoio no Congresso, isso é o toma lá da cá que marcou a vida política brasileira até a eleição dele. Até o presidente Temer foi assim. Isso é o que se chama de presidencialismo de coalizão, que é um nome, é um sofisma isso aí, né? Porque não tem nada de coalizão ali. Até porque você não tem, por parte dos deputados... Não, isso é tão patético quanto o termo temos que ter governabilidade. Essas coisas todas. A questão do Moro, vamos levar em conta que se você tem um juiz que se tornou icônico como o Moro, se você tem um Supremo questionado por uma série de problemas, e o nosso Supremo é muito questionado. Eu tenho ali algumas ilhas que um se acha técnico demais, o que é uma bobagem, porque Supremo Tribunal Federal, Suprema Corte, não é um órgão técnico de justiça, porque ele julga coisas que não estão na lei. Quando você não tem nada que a lei te mostre, você vai ao Supremo. Por exemplo, eutanásia. Onde é que está no Código Penal brasileiro? Não tem. Mas se por acaso alguém cometer eutanásia, eu julgo culpado ou inocente? Eu levo ao Supremo, porque é a única corte que pode se manifestar sobre questões que não estão previstas ainda na lei. Quando eu vejo o Celso de Mello falando isso aqui é um tribunal técnico, é uma bobagem. Não é bobagem porque, primeiro, quem é ministro do Supremo? Olha, tem uma coisa que é tão interessante, você não precisa ser sequer advogado para ser ministro do Supremo. Você precisa ter nas exigências o que se chama de notório conhecimento do ambiente jurídico. Só isso. Óbvio que advogados são mais propensos a ter conhecimento disso, quem estudou direito são mais propensos a ter esse tipo de conhecimento. Mas, por exemplo, então, esta troca, se é que houve essa conversa, e eu acho que deve ter havido várias vezes, alguém tocou, mesmo que informalmente, ministro, daqui a pouco eu vou ter indicação, quero ver se você está interessado ou não, o ministro pode ter dito sim no momento, lá atrás ou não. Agora você perguntou com quem está a batata quente, me permita responder. A batata quente está no colo da sociedade brasileira. O que o Moro disse, obviamente, no curto prazo, é uma acusação muito forte, porque é um ministro de Estado que está acusando o presidente da República. Ele era ministro quando ele fez essa acusação. Ele não tinha pedido demissão ainda, não tinha sido anunciado ou publicado no Diário Oficial. O presidente respondeu a ele com a mesma intensidade. No curto prazo, eu tenho todas as versões. No médio prazo, essas pessoas vão ter que provar o que disseram. E aí a gente vai saber quem tem razão. No longo prazo, a gente vai decidir a eleição em 2022 ou, por acaso, um pedido de impeachment que seria terrível para o país, porque isso é um tempo, fica sangrando por muito tempo. Eu não sei qual seria a saída institucional que levasse menos problemas ao país. Por isso que eu digo, a batata quente hoje está no colo da sociedade brasileira que já está confinada em casa, que tem um problema de uma crise que veio de 2014, 15 e 16, que empobreceu o país, arrasou a economia do país, que estava se recuperando e agora tem que lidar com um problema deste porte, com um ministro que era grife de um presidente que chegou para mudar as coisas. André, para onde cai essa batata? No colo A, no colo B e agora Piotr colocou o colo C. Eu acho que, num primeiro momento, a batata está no colo do Bolsonaro. Assim, no impacto inicial, imediato. Primeiro que o Bolsonaro já sofre há muito tempo um processo de queda da credibilidade dele, com as próprias atitudes, falas, né, e o comando que ele tem atuado no governo. E segundo, porque o Moro era um dos grandes pilares que ele tinha para manter a popularidade dele, que é o que eu acho que ainda segura ele na posição que está. No momento que ele perde esse pilar, ele se enfraquece muito. Agora, a médio e longo prazo, a batata está na sociedade brasileira, que é quem vai pagar o preço por uma crise política tão séria, no meio de uma crise econômica e pandêmica que está afetando o mundo todo e que o Brasil não está sendo poupado e não vai ser poupado.
como a Adalberto falou, já vínhamos de uma crise aí de 2014 que empobreceu o Brasil terrivelmente. Estavam começando a dar sinais de querer, né, começar um processo de aquecimento da economia. Vem a pandemia do Covid, vem o lockdown dos business e de toda a distância social necessária, e agora vem por cima disso tudo, num país que já estava enfraquecido, uma crise totalmente desnecessária. Mas o que nós sabemos do que acontece nesses bastidores do poder, né? Cada dia que passa, as coisas se revelam de forma a deixar a gente mais frustrado e mais desiludido, né? Roberto. Já falaram tudo que tinha que ser dito. Próxima rodada eu boto você para começar. Me resta dizer, você disse um encontro bélico, e se o ministro Sérgio Moro tinha uma metralhadora giratória, ele tomou um tiro de escopeta no final, que foi acusação seríssima dele ter chantageado o presidente. Você escolhe no futuro, né, o diretor da Polícia Federal e me indica para o Supremo. Isso é muito sério. Isso é sério. Eu passei a tarde inteira sapeando na internet, vendo a opinião de brasileiros, principalmente aqui nos Estados Unidos. O Jair Bolsonaro foi o grande vencedor das eleições, com uma larga vantagem, né, sobre o seu adversário. E o eleitorado do Bolsonaro, eu pude constatar hoje, pelas redes sociais, que ele se dividiu. Uma parte ficou com o Moro e a outra parte ficou com o Jair. Né? A batata ficou no colo do Brasil. E ela continua assando. Nós vamos sentir isso mais a médio e longo prazo, aí, enquanto ficamos com os nervos acirrados aqui e vendo esse desenrolar tenebroso. Hoje é muito triste para a história brasileira. Bom, eu vou colocar agora uma questão que foi abordada por alguns analistas hoje no Brasil, principalmente nas redes sociais e nos blogs e tal, que essa atitude de Moro ela não teria sido intempestiva, que ela, pelo contrário, foi o resultado de uma avaliação que indicaria uma possibilidade concreta de que ele possa realmente iniciar um processo de construção da candidatura dele à presidência e que quanto mais rápido ele pudesse descolar da imagem de Bolsonaro, melhor para ele. O que é que você pensa disso, Eduardo? Olha, eu não vejo o Moro subindo em palanque. Não vejo o Moro dando entrevista para convencer o povo de que ele é um bom político. Inclusive, naquele parênteses que eu abri do Jornal Nacional, ele mostrou para o Jornal Nacional mensagens trocadas no WhatsApp com a Carla Zambelli, em que a Carla Zambelli sugeriu, olha, você deixa ele fazer isso, que ele te leva para o Supremo em setembro, né? E o Bolsonaro falou em novembro. E ele responde assim, deputada, eu não estou à venda. Então, eu não vejo o Moro fazendo toma lá da cá. E eu vejo muito mais o Moro morando aqui nos Estados Unidos, dando aula numa universidade, com um trabalho muito mais simples. Inclusive, essa experiência política para ele deve ter sido traumática, porque ele não só viu o que a política tem de ruim, como o que a política tem de difícil. Por exemplo, a relação dele com o Bolsonaro começou a desandar depois que o Bolsonaro tentou tirar o COAF do ministério dele. Ele foi lá e falou com o Dias Toffoli que aquilo ia desprestigiar ele. E tentou tirar o COAF porque o COAF é que deu as informações sobre o Flávio Bolsonaro no Rio de Janeiro. Então, assim, o Moro teve uma experiência em um espaço curto de tempo muito traumática na política. A política, para conseguir um cargo como a presidência, expõe muito a família. Então, eu não acredito que Moro vai ser candidato em 2022. Posso estar errado, mas não acredito. Espera aí, Eduardo. Agora não é nem que eu não discorde nem concorde de você, mas eu preciso ouvir a opinião de Piotr, porque esta não é a visão de 80% dos analistas. A maioria das pessoas enxerga em Moro até um calculismo no sentido de alcançar esse objetivo, que se não é dele, pelo menos da esposa dele, com certeza é. O que é que você acha, Piotr? Bom, Eduardo, me permita, a história do COAF foi uma derrota do governo. O Congresso se juntou o Centrão e também a oposição e tirou o COAF do Ministério da Justiça. O governo até insistiu por várias vezes.
Aí você vai me dizer, será que o governo fez todo o esforço que podia? Bom, essa é outra discussão. Mas, publicamente, se você tiver que analisar todos os jornais da época, os sites, enfim, aquela foi uma derrota para o governo. O governo insistiu, o governo buscou outros caminhos para manter o COAF, porque até então você tinha ali uma parceria do presidente com o ministro. Então, ali teve muito mais a mão do Congresso, que se posar de santo agora em relação à corrupção também não vai colar. O Congresso é uma das instituições que menos tem prestígio no país. Acho que é 17% e daí para baixo. Vamos lá. Obviamente, eu diria a você que até quinta-feira ou até quarta-feira, o ministro Sérgio Moro não tinha a menor vontade de ser candidato à presidência da República. Agora, a história empurra você para algumas coisas. E ele, obviamente, vai dizer a que veio. Ele pode, eu ainda acho que ele pondera de forma muito cuidadosa a possibilidade de ir para a política. Não acho que ele tem esse tipo de perfil, e eu concordo com você. Ele não construiu isso. Nem no Ministério da Justiça. A forma como ele dava entrevista era extremamente técnica, é de um juiz, ele não exagerava. Aliás, ele é dos juízes mais, se a gente olhar para o histórico dele, dos mais comedidos. Eu tenho o juiz aqui que dá entrevista em final de julgamento, que faz uma entrevista ser fantástica, do ponto de vista midiático. Não que aquilo seja bom. Não é o perfil dele, nunca foi. Agora, obviamente que o nome dele ganha força, mas aí o nome dele só vai se fortalecer se acaso ele topar essa ideia, porque supõe ele vai receber convites de universidades americanas. Se eu fosse reitor de uma universidade americana, eu convidaria o Sérgio Moro, sim, para ser. Se eu fosse o dean de uma universidade americana, eu convidaria o Sérgio Moro para ser professor. E não é só de uma universidade americana, ele pode fazer isso na iniciativa privada. Ele é um sujeito que conhece crime organizado. E é um dos sujeitos que mais conhece como é que funciona isso. É a história do follow the money, né? Siga o dinheiro e você encontra onde é que está o problema. E as empresas brasileiras hoje, sobretudo as que querem se internacionalizar, têm problemas hoje com a imagem do Brasil, dado o problema de todo o que a Lava Jato demonstrou que tinha práticas ruins. Agora, para o ministro se consolidar como um candidato, ele vai precisar de duas coisas. Primeiro, que ele demonstre isso na forma de fazer. Por mais que as pessoas não precisem hoje. Isso, o Borges, me permita rapidamente só fazer um parênteses aqui. Apesar dos problemas todos, e eu não sou otimista em dizer isso, eu só sou um realista, avançamos como sociedade muito nesses últimos 20 anos. As pessoas mudam de partido, as pessoas mudam de opções quando elas percebem que aquilo está dando errado. E isso é uma maturidade democrática. Eu não vou diminuir a nossa competência em fazer isso. Agora, se dá errado, se corrige. O problema é que tem dado errado e isso cansa a gente. Mas vamos lá. Então, primeiramente, esse eleitor está até disposto a não ver um Moro que seja aquele sujeito que inflama palanques. Nem sei se isso é mais necessário na política hoje. Eu ia dizer isso, Eduardo. Eu não vejo, mas eu vejo até isso vai mudar com o coronavírus. A política vai ser toda aqui. Quem sabe a gente está numa dessas eleições bem próximas já esteja votando no controle remoto. Seria talvez o ideal. Ele precisa, obviamente, querer, e a segunda é tudo o que ele disse hoje do presidente, que, convenhamos, é extremamente sério. Um ministro de Estado, do porte dele, fazer as denúncias que ele fez, com o conhecimento que ele tem de processo judicial, que não basta acusar, você vai ter que provar as coisas e tem que ser provas consistentes, contundentes, porque isso vai parar no Supremo. É julgamento de um presidente da República, só pode o Supremo se manifestar. Bom, o tanto que o procurador já deu andamento a um pedido agora, que é que ele esclareça tudo o que ele disse, o Procurador-Geral da República. Se ele comprovar tudo isso, o nome dele explode. Aí, seguramente, é quase impossível segurá-lo. Está pipocando de pergunta aqui, de reação, já os dois grupos. Mas vocês, posso dizer uma coisa a vocês, vocês estão com 90% de aprovação. Está todo mundo achando, todo mundo equilibrado. Isso é bom, porque o nosso objetivo não é tomar partido de ninguém, a gente quer só conversar, expor as ideias, os pensamentos de jornalistas e pessoas do meio, para ajudar você que está acompanhando a gente aí também a entender um pouco mais os muitos lados, né? Como se diz, a faca de muitos legumes, como se diz, né? Mas, André, na sua opinião, essa pergunta vem da Iris, daqui da Flórida. Essa atitude do ministro, o ex-ministro Moro, hoje, foi coragem ou foi uma jogada? Boa pergunta. Não sei se nenhum de nós tem condições de responder.
Mas como lhe parece? Como chegou em você? Me parece, eu sou mais na coragem do que na jogada. Eu concordo com os demais, Adalberto e Eduardo, o perfil do Moro é muito mais técnico, um perfil que vem da área jurídica, o que não o isenta de fazer nenhum tipo de jogada, mas eu acredito mais na postura dele a nível de coragem, de mostrar o que ele, de alguma forma, discorda, né? Do que de uma mera jogada com segundas intenções, né? De Talvez oportunismo de político. oportunismo político, né? E você, Agora, Roberto? se é isso, nós vamos saber mais para frente. E você, Roberto? Onde é que você opina dessa história? Você colocaria ele no trono do herói ou no trono do Joker? Mas se Sérgio Moro for essa criatura calculista que ele escolheu o momento certo de fazê-lo, no momento em que o Bolsonaro está bastante desgastado com a crise do coronavírus e com a demissão do Mandetta semana passada, e que ele está mais no olho do furacão do Peru. Se foi apenas uma questão de, olha, essa queda de braço, eu vou virar o braço dele aqui agora, porque chega aquela promessa de campanha de que eu teria carta branca para tocar o Ministério da Justiça foi uma grande falácia. Então, é o meu momento de me independer disso. E se voltarmos ao lado maquiavélico, ele está nos braços de uma grande parte do eleitorado da direita brasileira hoje, com toda certeza. E se ele quiser se tornar esse candidato à presidência da República, ele tem reais condições, mesmo não sendo bom de palanque, porque com a tecnologia hoje, cada vez se precisa menos de subir a um palanque e incendiar uma multidão. Eduardo, chegou uma pergunta aqui para você, do Braulio Nogueira, que evidentemente é um simpatizante do presidente. Ele diz o seguinte: Eduardo, está todo mundo dizendo que o presidente se saiu mal nessa história. Todo mundo dizia que o presidente não tinha, que o Bolsonaro não tinha como ganhar a eleição e ganhou. Não seria mais uma armadilha que vai provar que o presidente Bolsonaro está certo? Olha, o Bolsonaro ganhou a eleição por causa dos anos de corrupção do PT. Eu, quando falava sobre isso na rádio, as pessoas falavam assim: Eduardo, desliga a Globo que o Brasil melhora. Né? Os petistas falavam isso. E eu falei sobre o impeachment da Dilma, etc. Nós acompanhamos tudo. Então, é o seguinte: os problemas do Bolsonaro, quem cria é ele mesmo. Eu acho que o Bolsonaro ouve muito aos filhos e não ouve as pessoas que ele indicou. Ele só acredita nos filhos e nos militares. Eu acho que o Bolsonaro, quando falou hoje que a confiança é uma via de duas mãos, só tem duas mãos para ele quando é para os filhos ou para os militares. Ele tem que abrir a cabeça e pensar o seguinte: confie nas pessoas que você indicou, como ele confiava no Moro antes, dando carta branca para o Moro. Eu acho que o Bolsonaro ele saiu de um mundo pequeno, de um deputado que não era muito visto, a não ser quando dava entrevista bombástica na TV, para um mundo todo aberto, que a vida dele foi revirada por ser presidente da República. Eu acho que se não houvesse corrupção no PT antes, o Bolsonaro nunca seria presidente, porque o Bolsonaro não passou nenhuma medida com o nome dele lá, além da tentativa, que eu até apoio, de ter o voto com uma marcação em papel também. Fora isso, ele não fez nada em 27 anos. Ele era eleito como o candidato dos militares. A minha mãe, o pai da minha mãe, o meu avô foi militar. Minha mãe sempre votou nele só por esse motivo. Nem sabia o que ele fazia. Então, o Bolsonaro surfou na onda antipetista, foi o candidato que conseguiu demonstrar que ele era o menos corrupto ou não era corrupto, e ainda teve uma facada que realmente é algo que precisa ser esclarecido, mas que ajudou ele, porque no imaginário popular o que se pensou foi o seguinte: se estão querendo matar ele é porque esse é bom. Eu até concordo que realmente matar é coisa de Arábia, coisa de ditadura, e a gente não precisa ter isso no Brasil. Mas eu não acho que o Bolsonaro vai sair fortalecido, e digo mais, não acho que o Bolsonaro vai concorrer à reeleição. Pergunta para Piotr. Essa pergunta vem de Ingra Lute
de Los Angeles, tá? A Ingra pergunta, Piotr, por que esse desespero no Brasil do presidente mal ter assumido, todo mundo já quer o lugar dele? Bom, é porque aqui a gente tem uma pressa, o que é justo, porque a gente tem pressa para tudo. Nós somos um país jovem e a gente poderia ter dado certo há 100 anos atrás. E não demos por uma série de problemas e a gente tem pressa de tudo. Especificamente nessa questão, é que um presidente hoje assume, por causa dessa série histórica, desde o impeachment de Fernando Collor, um presidente assume com alguém falando fora este presidente que está lá, com o nome que estiver. No dia seguinte, já tem um grupo que não aceita perder a eleição, seja lá por qual razão, e ele começa, foi fora. O Itamar ouviu um fora Itamar Franco. Pensa bem no que é isso. O Itamar fez um governo de transição fantástico, se a gente olhar as condições que tínhamos lá no final dos anos, comecinho dos anos 90, né, para ser preciso, né, porque depois de 94 veio o Fernando Henrique. O Plano Real vem daí, diga-se de passagem, né. Depois teve fora FHC durante 2 anos. O Lula depois ganhou um fora depois de 2005, mas com razão, porque teve o mensalão. Continuou tendo um fora um pouquinho menor, a Dilma ganhou fora Dilma logo depois, o Bolsonaro ganhou, o Temer ganhou fora Temer até um bocado e fez um governo de transição competente, diga-se de passagem também, porque você vem do impeachment, você tem pouco tempo para administrar o país, tinha lá uma série de problemas também, mas enfim, o Bolsonaro ganhou fora Bolsonaro no dia da posse dele. E aí não entendeu o espírito democrático aqui no Brasil. Aqui a gente tem um problema sério com isso. A democracia prevê que alguém vai ganhar numa eleição. Se alguém vai ganhar, alguém vai perder. Isso parece tão óbvio que não precisaria ser dito. Mas a gente tem ainda um problema de que se o presidente da vez, seja quem for, não der um resultado fantástico no primeiro mês, já ganha um fora. E aí o grupo que chegou no poder, que sabe que as coisas demoram um pouco, e aqui no país, porque a gente precisa fazer reformas e elas, lamentavelmente, vão ficar um pouco mais atrasadas agora por causa desta crise, esse presidente é provocado cada vez mais e o grupo que está lá se defende com a mesma violência. A gente tem um debate hoje virulento no país, não é privilégio do Brasil, vocês estão nos Estados Unidos, vocês veem coisas aí. Aliás, a gente copiou tudo que tem de ruim nos Estados Unidos, no jornalismo, a gente copiou o que tem de ruim na política, é incrível como a gente pegou as coisas ruins. E olha que os Estados Unidos tem coisa muito boa para ser copiada, mas não exatamente isso, né? E a gente tem esse clima de conflagração, não vai passar agora, eu posso lhe assegurar, lamentavelmente, não é o meu desejo, não vai passar agora, porque a gente vai ficar polarizado até a próxima eleição. Se tivermos um processo de impeachment, vai ficar ainda mais polarizado. Se não tiver um processo de impeachment, a gente vai ter um governo polarizado ainda mais até o final da gestão, e o próximo que for eleito vai continuar polarizado. Veja só, hoje, quando o ministro Mandetta da Saúde recentemente estava quase para ser demitido, naquela primeira tentativa de que o presidente poderia demitir, teve um panelaço no país inteiro. Hoje, no anúncio do Moro, que convenhamos, o Mandetta estava esgarçado, já não tinha mais o que dizer. O Mandetta perdeu a competência do que ele mostrou no começo, mas perdeu o jeito de fazer. Esse atual ministro é muito mais técnico para cuidar da questão da saúde. Mas o Mandetta ganhou um panelaço contra o Bolsonaro porque era só contra o Bolsonaro. Como agora envolveu o Moro, que é muito mais sério, mas é muito mais sério. O Moro é 20 vezes mais ministro do ponto de vista de importância do que o Mandetta no governo Bolsonaro. Teve 2 ou 3 panelas no começo. Por quê? Porque a oposição que não gosta do Moro, porque o Moro trancafiou um monte de político corrupto, seja da esquerda, da direita, e isso foi um monte mesmo, esse aí não se juntou contra o Bolsonaro naquele momento, o que é uma coisa surreal, né? Porque se eu provar a saída do Moro, eu estou concordando com o Bolsonaro. Se eu disser que o Moro está certo, eu estou concordando com o Moro, que por acaso é inimigo do meu partido, dos meus corruptos de estimação, como a gente tem aqui. Então, a única esperança que nós temos, embora a gente vá continuar conflagrado, é que eu percebo que cada vez mais uma parte maior da sociedade não tem nenhum apreço por corrupto de estimação. O sujeito quer fazer o país dar certo, porque ele quer a vida dele dar certo, porque ele quer poder viajar, porque ele quer pagar escola para o filho dele, porque ele quer comprar as coisas, ele quer viver. O que é justo, não é diferente aqui no Brasil de qualquer outra pessoa. Mas a gente vai continuar nesse clima porque ainda nós temos um problema de que há sempre uma dúvida, por que ele ganhou, de que forma ele ganhou. E mesmo que seja absolutamente puro, correto,
o lado que perde não aceita o fato de perder. Aí não tem jeito. Eu tenho uma pergunta aqui para Roberto Lima, de Heraldo Manes, Heraldo que participou com a gente minutos atrás aí do Batata Quente da imigração. Heraldo pergunta para você, Roberto. O presidente, cada vez mais isolado, não pode querer levar sua determinação à força? Temos uma ditadura à vista? Eu não acredito que nós tenhamos uma ditadura à vista. Pode até ser que o Bolsonaro caia, de cristal, mas há contra ele 28 pedidos. Um deles da Associação Brasileira de Imprensa. Está no meio. Verdade. Assumiria, nesse caso, o Mourão e levaria até o final do governo, que é o que muita gente quer. Nas redes sociais. Hoje eu estou extremamente impressionado com as coisas que eu vi. Há muito de direita, pessoas que... Seu áudio está um pouquinho falhando, Roberto. E agora? Repete só essa última frase aí, que você hoje está impressionado muito com o quê? Fiquei muito impressionado hoje com a reação dos bolsonaristas, pelo que eles vivendo fora do Brasil, né? Os bolsonaristas daqui, e que são muito parecidos com os bolsonaristas de lá. Eles dizendo que estão prontos, uma boa parte deles dizendo que eles estão prontos para o Mourão, que o Mourão vai levar o barco até o final e que vai fazer um governo muito melhor, porque ele não tem 3 filhos pentelhos, agora 4, porque deu o garanhão lá do condomínio. Eles acreditam piamente que está na hora do Mourão, que o Mourão já é um atleta fazendo aquecimento para entrar, como se viu em muitas vezes. Claudão, não vai ter... Não vai ter, né? Você acha que não vai ter. Mas as perguntas aqui, as perguntas que estão chegando aqui, não tem nada de pacífico para vocês. Vocês estão tudo pianinho aí, viu? O pessoal aqui está com o cabelo pegando fogo. Tomei um Rivotril antes, estou de boa. Posso só endossar o que o Roberto disse? Eu concordo plenamente com o Roberto. Não tem a menor chance. Espera um pouquinho, pelo amor de Deus, nós estamos em 2020. Nós evoluímos muito como vocês, não tem a menor chance, não cabe, não tem estrutura. A primeira coisa é que as Forças Armadas não querem nem pensar nessa possibilidade. Primeira coisa, você não dá... Mas você não acha, Piotr, que as Forças Armadas ainda não foram suficientemente enfáticas para garantir ao país que essa possibilidade não existe? Mas o que eu preciso que as Forças Armadas digam? Venham a Precisa público? que as Forças Armadas, quando testemunham o uso de uma instalação do Exército para se fazer uma demonstração folclórica de poder, de não sei o quê, imediatamente condene o fato de que usou uma instalação militar, porque o Brasil, ainda a experiência da ditadura ainda é muito recente. Existe muita gente apavorada com essa possibilidade. E tem muita gente que sonha com essa possibilidade. A dualidade está aí, né? Que, convenhamos, é um bando de lunáticos, né? Pelo amor de Ambos. Deus. Não dá para imaginar. Isso aí, o pessoal da Terra plana, pelo amor de Deus, dá as mãos e vamos lá, né? Não dá, né? Vamos lá. Se as Forças Armadas, vamos imaginar se o ministro da Defesa vem a público no dia seguinte ou na mesma noite criticar o presidente da República. Você já imaginou, rebuliço? Qual é a melhor saída para as Forças Armadas? Informa todo mundo, os jornalistas que procuraram as Forças Armadas, eu fui um deles, eu liguei para as fontes que eu conheço lá, eles disseram assim, sabe o que a gente faz nessa hora? A gente simplesmente não apoia, porque todo mundo sabe que a gente não tem o menor interesse nisso, não faz sentido. E outra, eu tenho que também eu tenho uma ordem de comando. O presidente é o comandante em chefe das Forças Armadas. Ele não pediu claramente nenhum descumprimento constitucional. Ele foi num evento que pedia essa loucura. Esse é o problema. Mas ele não declarou isso aí, porque os militares respondem ao comandante em chefe, que é o presidente da República, que todos respondem à Constituição. E é isso que os militares dizem. Se houver afronta constitucional, decisões executivas, seguimos o presidente. Continência ao presidente e pronto. Decisões de princípio, seguimos a Constituição. E eles estão fechados com a Constituição. Se eles vêm a público, causa um rebuliço maior ainda. Seria Eu tenho duas perguntas ótimas aqui, hein? Só uma coisa aqui, Carlinhos. Outra coisa, esse exército brasileiro hoje, calçado com quichute e mosquetão, não dá, velho. O exército brasileiro, ele foi sucateado no governo Lula, como é do conhecimento de todos aí.
você acha que o Exército Brasileiro ele tem cabedal para segurar uma situação dessas? Eu não vejo assim. Bom, eu tenho Olha só. duas perguntas excelentes. Tá. Uma é para você. Uma é para você, Eduardo. A primeira é para a Andréa. Andréa, a Célia Marques, aqui, não sei se você conhece a cidade de Tamarack, aqui na Flórida, está acompanhando a gente. A Célia Marques pergunta: Andréa, você não teme uma radicalização que faça as pessoas se matarem nas ruas? Não, de forma alguma. Acho que isso está muito distante da nossa realidade. Não vejo isso, não. Eu acho que o país está muito dividido, agora mais do que nunca, como já falaram e antes, e eu também observei isso nas mídias sociais hoje, muitos que defendiam o Bolsonaro tomaram partido do Moro. Então, assim, a popularidade que o Bolsonaro tinha e o apoio popular que o Bolsonaro tinha está desmantelando, e ele está perdendo apoio e credibilidade, e o desgaste dele tem sido cada dia maior. Mas eu não vejo de jeito nenhum esse nível de violência nas ruas, não. Eu acho que, apesar dos extremos serem cada dia mais extremistas, eu acho que a gente ainda está, graças a Deus, longe disso. Eduardo, eu não vou fazer sua pergunta porque você queria fazer uma abordagem anterior. Faça a abordagem que você queria e, em seguida, eu faço sua pergunta. Não, é bem rapidinho, é só a questão do Brasil entrar numa ditadura. Eu vejo os dois extremos muito pregando o inferno do outro lado. E o inferno não é assim. A democracia é bagunçada, o nosso país é bagunçado, mas a gente vai crescendo um pouco com essa bagunça. Por exemplo, Carlos, eu já aprendi a entender dos meus ouvintes aqui em Boston que quando eles concordam comigo, mas não querem dar o braço a torcer, eles fazem silêncio. Ou seja, eles não comentam mais. Então, o silêncio deles é percebido como eles estão refletindo, eles estão entrando nessa zona de informação misturada, e não só a idolatria de um presidente chamado mito, ou de um presidente que acha que ele ter sido eleito foi papel de Deus, foi desígnio de Deus. Eu perguntei ao Bolsonaro na eleição, quando ele veio em Boston, em 2018, se você acha que sua candidatura é uma vontade de Deus, foi Deus que botou o Lula no poder? Aí ele falou que não foi, mas que se eu não ganhar, porque eu perguntei também, se você não ganhar foi Deus que não quis? Ele falou, se eu não ganhar foi o povo que não quis. Eu gostei quando o Bolsonaro respondeu dizendo que ele não é a favor de fechar Supremo, não é a favor de fechar Congresso. Gostei quando o Exército falou que nós não queremos nada de fechar instituição nenhuma, até porque o caminho mais curto para o Exército tomar o poder democraticamente é o Mourão, que tem mais postura presidencial do que o Bolsonaro. Olha, tem a pergunta para você, vem da Carolina do Norte, Nicanor Dias. Ele pergunta o seguinte: Eduardo, um ministro como Moro deve lealdade ao presidente ou à Constituição? Todos os ministros devem lealdade primeiro à Constituição, porque se ele fizer algo errado em relação à Constituição, ele não merece estar no cargo. A lealdade ao chefe é a mesma que nós temos no nosso trabalho, só que com um agravo aí para dois ministros, que, inclusive, curiosamente, foram os que foram retirados do governo Bolsonaro, o ministro da Saúde e o ministro da Justiça. O da Saúde, porque nós vivemos uma pandemia, na verdade, eu acho uma perda de tempo tudo isso que o Bolsonaro causou nesse momento, porque, na verdade, a gente tinha que estar protegendo o nosso povo, dando mais UTIs para Manaus, para o Ceará, para São Paulo, etc. Mas o Bolsonaro criou isso agora. E o ministro da Justiça é porque a Justiça é aquele cargo que é uma exceção aos outros, ou seja, Justiça é um ponto que serve para todos, não só de maneira igual, mas mais ainda quando há alguma suspeita na família de um político, como é o caso na família do Bolsonaro hoje. Então, assim, eu acho que os ministros eles devem, sim, a lealdade ao Bolsonaro, mas antes à Constituição e indiretamente ao país. O Ivan Luiz pergunta para você, Piotr, em que é que o jogo político, em função das eleições deste ano, que o Bolsonaro já, inclusive, tinha dito que se manteria equidistante, né? Em que é que esses fatos de hoje podem afetar, de alguma forma, as eleições deste ano?
Os candidatos que são ligados ao Bolsonaro é que vão ter que se posicionar sobre isso. A diferença é essa. Os outros não ganham nada. Não tem por que ganhar. Você vai ganhar o quê? O Moro não faz parte de partido algum. Ninguém pode se associar ao Moro. Quem se associa ao Moro é o mesmo que se associou ao Moro e ao Bolsonaro na eleição. É simples assim. Agora que eles estão apartados, é só aquele candidato que tinha o apoio do Bolsonaro, que estava próximo do Bolsonaro. Aqui na cidade de São Paulo você já tinha algumas candidaturas que iam surfar na popularidade do presidente, nesse grupo de apoio muito forte a ele. Mas é esse candidato que vai ter que se manifestar. Ele vai ter que escolher. Agora, ele tem uma vantagem. Ele pode escolher daqui a algum tempo. As eleições podem acontecer em outubro ou não, talvez aconteça um mês depois, mas até lá você vai ter um desfecho dessa situação. Algum desfecho você vai ter. E aí ele se posiciona, mas não tem poder sobre essa eleição. Até porque o presidente, convenhamos, além dele já ter dito que não se meteria na eleição municipal, óbvio que isso é só um discurso, porque torce para alguém, vai fazer alguma coisa para alguém, mas não seria uma campanha direta, objetiva assim, né? Mas você achar que a oposição ganha com isso, ganha como? Até porque você tem que levar em conta que você vai ter um eleitor agora mais diligente, mais irritado, mais preocupado, em dúvida sobre qualquer depoimento que ele ouvir a partir de agora. Alguém vai dizer que vou fazer tal coisa e vou combater a corrupção, porque a corrupção não está só no governo federal, você tem suas prefeituras. E aí, como é que você lida com essa questão das prefeituras? Nas prefeituras, às vezes, é até muito pior, porque a imprensa cobre muito pouco as cidades. Algumas cidades nem têm imprensa, diga-se de passagem. Mas mesmo aqui na cidade de São Paulo, você cobre muito pouco a prefeitura. Governo do Estado, você cobre o governo federal. Nós somos a gente olha muito para Brasília. A imprensa brasileira olha muito para Brasília. E as pessoas também olham para Brasília. Pode estar acontecendo o que for no Estado, você precisa de uma tragédia, ou na prefeitura, para você dar algum tempo do seu dia para se preocupar com aquilo. Tudo é o modelo concentrador, né? É o modelo concentrador. Sempre foi. Por isso que a gente tem esses problemas de achar que o presidente da República tem que ser o cara que vai resolver tudo. E vou dizer uma coisa. Parte, talvez, do problema que nós temos quando cada um que é eleito chega lá é que o presidente da República, no atual sistema hoje, não tem todo esse poder que se imagina. Um presidente honesto na campanha, um candidato honesto, tem que dizer assim: eu posso fazer muito menos do que vocês imaginam. Se vocês quiserem que o que eu posso fazer, eu vou fazer bem feito, bom, mas é bem menos do que vocês imaginam. Se eu olhar para as agências reguladoras, o Congresso e tudo mais, o Supremo hoje legisla no país, o que é o fim do mundo, porque você tem ali uma usurpação de poder do outro. Nós temos a democracia em 3, mas o Supremo hoje legisla. Até porque você tem problemas no Congresso que não se acertam com o Executivo. Perdão, Carlos, só um exemplo. A gente está reclamando agora talvez se reclame mais ainda de fazer uma reforma política no país. Lá atrás, nós fizemos a cláusula de barreira para ter novos partidos no país que não tivessem representação verdadeira. O Supremo se manifestou a pedido de um partido, foi lá e derrubou a cláusula de barreira. Quer dizer, mas quem legisla não é o Congresso? Se o Congresso já votou, acabou. O Supremo tem que falar: eu não posso pôr a mão nisso. O Supremo quis um protagonismo e aí gera toda essa insegurança jurídica no país, que é, sobretudo, ruim para a economia brasileira. Imagina você, um empresário, eu sou muito mais ligado ao jornalismo econômico hoje, eu pergunto para eles o que é problema, o dólar, alta do dólar e instabilidade. Não, ele falou assim: o problema no Brasil é insegurança jurídica. A regra, alguém vai mexer lá na frente, e eles apontam justamente para as cortes superiores. É uma pergunta muito interessante aqui, que não veio direcionada para você, mas como nós conversamos antes hoje, eu acho que tem muito a ver com você. A Leila diz o seguinte, ela mandou uma mensagem, dessa mensagem eu estou fazendo a pergunta. Não consegui conter minhas lágrimas e a minha frustração. Será que o Brasil não tem mesmo homens sérios? Não, claro que tem, imagina. Não, é para a Andréa. Para a Andréa, perdão, Andréa. Para a Andréa. Frustração. Olha só, eu acho que frustração é uma palavra que espelha bem o sentimento da maioria dos brasileiros hoje, né? Gente boa e gente ruim tem em todo lugar, em todas as esferas, em todas as indústrias, em todos os negócios, em todos os países. Eu acho que a gente sofre
com as pessoas que nós elegemos, que a gente coloca no poder para tomar decisões do nosso povo em função da nossa ignorância, né, da falta de educação do nosso povo. E estamos todos muito mal representados, essa que é a verdade. Então, a seleção das pessoas que estão tomando decisões para o nosso país que é a origem do nosso problema. Mas gente séria, gente boa, graças a Deus, tem muito e tomara que tenha cada vez mais. Agora, hoje está difícil contar nos dedos quem a gente pode pontuar como pessoas sérias e dignas da nossa confiança, né? Pergunta para Eduardo. Eduardo, quem faz não diz, não tem a cidade aqui, desculpe, tá? Dominique, não sei de que cidade é. Dominique, depois você avisa aí de que cidade é, faz questão de dizer. Qual é o papel do Dória nessa história? Até rimou. O Dória faz parte de um grupo que tentou surfar na onda do Bolsonaro, e esse mesmo grupo, alguns deles, como o Whitson, o Dória, que estão aí postulando, possivelmente, a uma candidatura no futuro. É interessante porque a gente está falando também de Congresso. O Congresso foi renovado na onda Bolsonaro, quer dizer, supostamente a direita brasileira deveria estar satisfeita com esse Congresso, porque foi um Congresso que ganhava a eleição quem falava que tinha ligação com o Bolsonaro, a ponto de alguém mudar o nome para Bolsonaro, e o mesmo candidato que perdeu 2 vezes agora ganhou, né, para sobrenome Bolsonaro. Então, assim, o Dória está querendo pegar os erros do Bolsonaro e transformar em motim de campanha. Quem faz isso mais claramente é o Wilson Witzel também. Eu cheguei a entrevistar ele aqui na Brasil Conference na semana do Brasil aqui na Harvard, no MIT, que inclusive essa semana está tendo mais de maneira online. E o Witzel, eu entrevistei vários políticos. Eu cheguei a falar com o Henrique Meirelles como é que ele teve menos voto do que o Cabo Daciolo, né? Ele riu para mim. E o Witzel foi o único político que eu entrevistei e me senti intimidado. Não por ele, mas pelos seguranças. Tinha uns 7 seguranças em volta. Aí eu tenho uma técnica que é simples, que é a primeira pergunta deixa o entrevistado à vontade, na segunda pergunta desce matando. Primeira pergunta desce matando é muito bom. Não, porque a pergunta difícil, se você fizer na hora, o cara já responde mal e aí já atrapalha a pergunta. O segurança já encosta. O segurança já encosta. Eu tenho 1,81 m, o segurança tudo 1,90 m do meu lado. Eu, caramba, eu tô aqui no meio de segurança, 3 de cada lado. Aí eu olhei pro presidente, pro Witzel, falei assim: ô governador, já está pensando em presidência? Aí ele abriu um sorriso largo, deu uma resposta de 5 minutos que eu quase que eu não ouvi nada, porque eu estava preocupado com a outra, né? Porque isso aí era só para abrir. E aí depois eu desci com outras perguntas difíceis para ele, da corrupção, da questão da segurança, da falta de segurança no Rio e tal. Então, assim, o Dória está nessa mesma onda do Witzel contra o Bolsonaro, porque tem aspirações à presidência. Vamos ver como é que ele vai lidar, porque São Paulo é a Nova York do Brasil em relação à pandemia. Vamos ver se vai morrer muita gente e aí pode manchar a carreira dele. Roberto, olha, já avisar para vocês, nós estamos nos 5 minutos finais. Vê como foi rápido. Passa rápido. Né? A gente já vai ter uma rodada final de cada um. Agora vocês vão me prometer que vou falar no máximo 1 minuto. Pode falar menos, que aí o outro pega mais um pouquinho. A última pergunta antes dessa rodada final, Roberto, é para você. O Diamerson Tavares, de Orlando, Flórida, diz o seguinte: queremos os militares. Ponto final. O que é que você tem a dizer sobre os militares no poder de novo? A nossa sociedade ela avançou muito. Não há espaço para o governo militar no Brasil nos moldes atuais. Pleno 2020, não vai haver esse retrocesso de jeito nenhum. Eu sinto muito, meu amigo, mas o seu desejo... Olha, Emerson, você desculpa, Roberto discorda de você, mas a sua participação e a sua contribuição são valiosíssimas, viu? Esse é um espaço democrático. Obrigado, Roberto. Pergunta final para as considerações finais de vocês. Nessa confusão toda, nesse bololô todo, como vocês resumiriam essa ópera brasileira do dia de hoje de uma forma, vamos dizer assim, para dar um certo otimismo, para dar uma certa saída, para que a gente não terminasse esse live numa nota
negativa, numa nota, porque, afinal de contas, apesar do que quer que aconteça, manter o bom humor é muito importante. Eu vou deixar você para o final, Piotr. Eu quero agradecer de uma maneira muito especial tudo que você deixou de fazer hoje aí. Vocês podem imaginar quantas lives correram atrás de Piotr hoje, porque live virou praga, né? Praga. Não, todo mundo está fazendo live, até a gente. Então, Piotr, eu tenho que agradecer você ter aberto essa situação. Vamos lá, então. Prazer. Vamos finalizar, mas vamos tentar, talvez, acenar com o pote de ouro da outra extremidade do arco-íris, ou então não tem razão para comemorar. Você, Roberto? O Brasil é um país tão espetacular e tão diferente que nós temos aí uma quarentena com um dia como o de hoje, né? Em que se esqueceu o Covid-19 e o país inteiro passou falando dessa batalha bélica, da metralhadora giratória contra a escopeta do Bolsonaro. Amanhã a gente vai poder sentir melhor. Eu acredito que o país cresce muito com tudo isso. Nós somos um país muito jovem, como a Adalberto disse anteriormente, e a gente está aprendendo no serviço. O Brasil vai ser aquele país que todos nós gostaríamos que ele fosse. Só não é para agora. Obrigado, Roberto. Andréa. Olha, eu acho que, apesar de tudo isso ser muito lamentável, porque eu acho que o povo todo tinha uma esperança de que as coisas realmente iriam mudar, e eu enxergo muito essa fala de que da volta dos militares como uma tentativa de dizer assim, alguém tem que colocar ordem nesse país, porque ninguém aguenta mais esses escândalos, essas desordem, essas atitudes assim, verdadeiras aberrações, né? Mas cada vez que a gente passa por esse processo, a gente sai mais fortalecido do outro lado. Esse aprendizado é lento, muitas vezes é doloroso, porque o povo paga um preço muito alto por isso, mas é isso que vai fazer o nosso país chegar onde a gente almeja. Então, perder esperança jamais. Vamos em frente, um dia de cada vez, e a gente vai construindo aí um futuro. André, muito obrigado pelo carinho de estar aqui com a gente hoje. Eduardo. Obrigada a você, Carlos. Eu quero agradecer você ter me convidado e quero dizer que eu sinto honrado estar com os colegas aqui também. Gostaria de participar de outras vezes com esses mesmos colegas também. Sinta-se desde já convidado. Eu queria transformar esse momento final em um momento para falar de imprensa, porque eu fui atacado, outros foram atacados, pessoas que duvidaram até do meu caráter, da minha índole, quando a imprensa toda estava publicando que o Moro pediu demissão na quinta-feira e as pessoas falando fake news, até você e tal, e aí faziam piadas e tal. Eu acho o seguinte, se você está na sua profissão e alguém chega, aponta o dedo e fala que você é um lixo, ou que você não serve para nada, ou que você está com os bandidos, quer dizer, no Brasil ou na comunidade aqui, dando um exemplo aqui, se você não é a favor de algumas coisas do Bolsonaro, você é petista. E os petistas acham que se você elogia uma coisa que o Bolsonaro fez, você é bolsonarista. Então, eu quero fazer um apelo pelo seguinte, a imprensa é um profissional igual o pedreiro, igual o pintor de paredes, tem sentimento do mesmo jeito, tem erros também, mas é fundamental. 100% do que a imprensa falou estava correto. 100%. Inclusive, o ministro Moro falou isso, apesar da sua assessoria ter dito que eu não confirmo que eu ameacei pedir demissão. Então, pensa duas vezes antes de você seguir um Donald Trump da vida, que é bilionário por herança, um homem que nunca teve um chefe além do pai dele. Não leve para a sua casa aquilo que você não tem como natural, de apontar para a imprensa o tempo todo. A imprensa erra, claro que é. Vai apontar o erro da imprensa. Não chame de lixo a maior empresa de comunicação do Brasil. Não chame de igreja, a Record. Não fale mal do SBT por nada. Porque lá tem pai de família que sai para a rua todos os dias se arriscando para levar informação para sua casa. Então, assim, a imprensa precisa sobreviver a todos os governos e que os maus profissionais da imprensa sejam criticados, mas que a imprensa seja respeitada. Obrigado, Eduardo, por sua participação. Piotr. Eduardo, só a minha solidariedade a você. E isso não é espírito de culpa de jornalista para jornalista, não, porque eu sou crítico a muita coisa que a imprensa está fazendo hoje.
Dia desses eu disse que a imprensa hoje não pode dizer que é a mesma imprensa dos anos 80 e dos anos 90 que formaram o cidadão brasileiro, que hoje critica a imprensa quando vê exagero. Mas não dá direito a ninguém no Estado Democrático de Direito que nós vivemos hoje, de acusar um jornalista sem prova ou simplesmente partir por uma infâmia que é coisa absolutamente repudiante. É uma solidariedade de colega, mas não tem nada de espírito de corpo aqui, não. Obrigado. E quem fez isso é melhor começar a repensar, porque isso não vai levar nada a lugar nenhum, diga-se de passagem. Bom, Carlos, obrigado pelo convite. O que eu quero dizer é só o seguinte, não é otimismo, é só realismo. Se a gente teve hoje, apesar da dor e apesar do barulho que isso causa, apesar dos problemas que isso vai causar agora, sobretudo na reativação da economia, tanto na questão, inclusive, do tratamento aí do coronavírus, de como que se vai lidar com todos os problemas da crise, se a gente teve a liberdade de um ministro de Estado, que era da confiança do presidente, vir a público dizer que ele discordava do presidente e acusar o presidente, ao mesmo tempo em que o presidente vai lá e depois responde às acusações, o Procurador-Geral da República apresenta um processo, a imprensa começa a discutir tudo aquilo, as pessoas dizem o que querem nas redes sociais, este país tem democracia. Não é o bem-estar social que todos nós sonhamos, mas aí os brasileiros precisam decidir de uma duas, porque nós somos uma jabuticaba, a gente quer o bem-estar social dos europeus e quer a possibilidade de ficar rico como os americanos. Não dá na economia, ou você escolhe bem-estar social como os europeus, ou você escolhe liberdade em que você pode ir da pobreza à riqueza, como é os Estados Unidos, como são os Estados Unidos. Mas esse é um outro assunto que a gente pode tratar depois. O fato é que nós temos hoje liberdade para fazer as coisas. E essas dores as quais nós estamos sentindo, elas só doem mais porque são as dores contemporâneas. As dores que senti os que me antecederam nesse país, que lutaram para eu ter liberdade para falar hoje, como todos nós estamos aqui, lá na época da ditadura militar, eu suponho que tenham doído muito mais. É muito provável que tenham doído muito mais. Então, essa é só a nossa vez. A gente reclama da dor contemporânea porque a perna que você quebrou quando você jogava bola aos 10 anos, você já não sente mais, já sarou. O corte do dedo, por menor que seja, se comparado a uma quebra, ao quebrar uma perna, é muito menor, mas você está sentindo agora. A gente está passando por um processo, a gente está tendo liberdade de discutir esse processo, vai exigir cada vez mais que participemos da vida do país, e os brasileiros estão participando, há exageros aqui ou ali, mas tudo bem, isso faz parte da democracia. Quem é que tem o poder de dizer qual é o limite da participação de um brasileiro ou outro? Se você afrontar a lei, você responde pelos excessos, e pronto, tem lei para isso. Mas as pessoas estão se envolvendo cada vez mais. Então, apesar da dor contemporânea, apesar do momento, eu vejo um avanço na sociedade brasileira. Do ponto de vista sociopolítico, nós estamos avançando. E isso é bom. Agora, vai nos obrigar cada vez mais a tentar escolher melhor. E, obviamente, a gente até escolhe certo. Se olhar, eu posso dizer claramente, a alternativa ao Bolsonaro era pior no segundo turno, porque vinha de um governo que representava a corrupção. Agora, errou, corrige e segue a vida. Não tem como. A gente não tem bola de cristal para saber como as pessoas vão se comportar no poder. Então, eu tenho agora um ministro que reclamou, um governo, um presidente que se defende, e um deles está mentindo. Em vários pontos, um deles está mentindo. E a gente tem hoje estruturas de Estado para apurar quem disse a verdade e por que disse a verdade e por que não disse a verdade. Adalberto Piotto, muito obrigado mais uma vez, muito obrigado, Eduardo Oliveira, muito obrigado, Roberto Lima, muito obrigado, André Faria. Essa é a batata quente, para servir você de informação, bate-papo, esclarecer, trazer o diálogo para os brasileiros que vivem em qualquer parte do mundo, mas, é claro, com um enfoque muito especial nos brasileiros que vivem fora do país. Um beijão para você, muita gente participando, deixei de fazer mais de 20 perguntas, porque senão ia ficar periquiri de pergunta e, infelizmente, não dava, tinha que deixar o pensamento fluir, as ideias fluírem como fluíram. Muito obrigado a todos. Batata Quente volta quarta-feira, às 7h30 da noite, e vocês vão ficar sabendo aí na terça qual é a batata quente, qual será. Um grande beijo. Valeu. Valeu. Obrigada, gente. Obrigado, tá?